1h15, já estamos aqui no ar com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, entrando coladinho aqui com o Hora D, trazendo muita informação para você, os bastidores da política, você que acompanha em todo o estado do Maranhão hoje, com a bancada completa, a bancada toda formada, John Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida. Daqui a pouquinho a gente vai girar com o nosso time de comentaristas falando sobre a política local e, claro, a política nacional. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Hoje, como eu já disse, bancada completa, daqui a pouco a gente vai girar aqui com a Kate, com o Geisel e com o John Coutrin. A gente fala agora, nessa edição de quinta-feira, de alguns destaques de hoje. Renovação no Legislativo Maranhense, nem tanto. Novos deputados possuem parentescos com políticos, pelo menos uma boa parte. Deputados federais eleitos pelo Maranhão gastaram cerca de R$12 por voto em 2022. Daqui a pouquinho você vai saber detalhes dessa informação. Na Câmara fica a renovação abaixo do observado em 2018, na eleição que antecedeu essas eleições de 2022. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, reúne deputados reeleitos e eleitos da base do governo. Parlamentares maranhenses participaram, na verdade, do ato. Primeira-dama, que abraçou jumento e quebrou coco babaçu, foi eleita deputada estadual aqui no estado do Maranhão. Quer saber quem é? Continue conosco, fica ligadinho aqui no JD Primeira Edição, que tem essas e outras notícias a partir de agora. Uma hora e 17 minutos, você ligadinho aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição, e a gente segue direto para Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro reuniu deputados reeleitos e eleitos da base do governo nesta união de forças. Tem parlamentares maranhenses, que a Ranieri Veloso nos conta agora quem serão esses cabos eleitorais do presidente que tenta a reeleição, não é isso, Ranieri? Aqui no Maranhão, quem serão esses cabos eleitorais? Muito boa tarde a você, seja bem-vindo ao JD Primeira Edição. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Eu estou aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Ele passou o dia, como ele tem feito nos últimos dias, desde o fim do primeiro turno, recebendo ali aliados e declarando apoio oficiais. Agora há pouco, inclusive, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro, apesar das divergências que eles tiveram durante a condução da pandemia, uma vez que Caiado é médico e divergiu das posições do presidente Jair Bolsonaro. Essa aliança foi refeita. E o União Brasil, que é o partido dele, que liberou todos os integrantes para declararem apoio a quem quiserem. Ronaldo Caiado disse que a maioria está com o presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, Eduardo, vários parlamentares estiveram aqui, foram 180 parlamentares eleitos da base do presidente Jair Bolsonaro, daquela coligação de PP, republicanos e PL, o Centrão, como a gente conhece, e eles estiveram aqui. Tantos os que estão com o mandato, quanto os que foram eleitos agora, novamente. Inclusive o Zé Trovão estava aqui mesmo com tornozeleira eletrônica. Mas do Maranhão, eu conversei com um deputado, Josivaldo JP, e Kleber Verde, do Republicanos, que é o coordenador da bancada maranhense, e ressaltou a importância da bancada conseguir aumentar a votação de Bolsonaro no estado, que é praticamente lulista, em sua maioria né? Não, a gente sabe que Bolsonaro teve uma votação melhor em alguns municípios, mas ainda tem uma tendência a votar em Lula. E ele falou sobre esse desafio, reconhece a dificuldade, mas falou sobre o desafio e o que ele vai falar para a população, que é, de fato, ser cabo eleitoral do presidente. Vamos escutar um trecho da fala de Kleber Verde. Unimos todos no propósito de mostrar e levar a população brasileira, especialmente a do Maranhão, aonde o presidente Bolsonaro teve 26% dos votos. Creio que podemos melhorar, avançar melhor nesses índices do resultado, levando exatamente essa política que foi implementada. Política de atenção às mulheres, política de atenção aos municípios. Nunca os prefeitos receberam tantos recursos do governo federal como receberam agora, fruto da interferência, da indicação dos parlamentares. Portanto, eu tenho certeza que se houver um reexame de consciência por parte de cada prefeito do estado, por parte daqueles que receberam os recursos para investir e melhorar a condição de qualidade de vida da população, certamente nós vamos sim poder apresentar tudo que foi feito em favor do Brasil, em favor do Maranhão. Agora a gente vai escutar a fala do Josivaldo JP, que também quer levar a missão aqui que eles receberam, inclusive, Eduardo, vai já com o material. Todos os deputados tiveram acesso a um QR Code com todas as informações do governo que devem ser propagadas. Eles têm como objetivo, principalmente, tirar o voto que foi a Lula no primeiro turno.
Vamos escutar. O governo federal fez pelo país e fez pelo Maranhão. Os projetos sociais, né, o Auxílio Brasil, tirando de 180, levando para R$600, aonde as pessoas que têm acesso a esse recurso, antigamente eles não poderiam empreender, se eles abrissem uma empresa eles perdiam o benefício, e agora, mesmo com esse recurso, eles podem abrir o seu próprio negócio, e isso é uma política de desenvolvimento, como de geração de renda, geração de emprego. Nós sabemos que o Brasil saiu aí de uma pandemia, de uma grande crise mundial, mas o país não quebrou, então o país está no rumo certo, e é dessa forma que eu acredito que o país tem que continuar caminhando. Olha, Eduardo, pelas imagens que vocês podem observar aí, tinha muita mulher, né, parlamentar mulher. E elas chegaram a exibir, no fim aqui da fala, uma faixa bem grande, mulheres com Bolsonaro. Bolsonaro também reconheceu que falou demais e agrediu algumas pessoas, mas que não foi intencional. A gente vê uma outra postura do chefe do executivo na tentativa de recuperar o voto das mulheres, que é a maioria do eleitorado brasileiro, e também dos nordestinos. É tanto que Bia Kicis, deputada bolsonarista eleita aqui pelo Distrito Federal, diz que vai começar uma série de viagens pelo Nordeste, começando pela Bahia. O presidente Jair Bolsonaro, como eu disse ontem, também deve, inclusive, visitar o Maranhão. A gente segue acompanhando essa agenda, não é isso, Ranieri? Ranieri, como já era esperado, a senadora Simone Tebet, a gente inclusive falou sobre esse assunto ontem, confirmou aí, portanto, declarou apoio ao candidato petista, o Lula, não é isso? Isso, ontem, assim que eu saí aqui do ao vivo, né, recebi uma foto da senadora com a Alckmin com a Constituição, era o aniversário da Constituição ontem. Então, a defesa dela, quando ela deu a entrevista coletiva às 4 horas, dessa não omissão no segundo turno, ela disse que não iria votar nem branco, nem nulo, e sim vai votar em Lula, exatamente em defesa da democracia. Ela já tinha mencionado várias vezes antes que o presidente Jair Bolsonaro, ele afronta a democracia, e também apresentou 5 propostas de governo para incorporação ao plano de governo de Lula. Dentre elas, a paridade entre ministros. No primeiro escalão, se Lula for eleito, homens e mulheres devem ter o mesmo espaço. Também falou sobre as prioridades da educação e também da saúde e da renda básica. Foram alguns dos projetos apresentados por Simone Tebet. Ela ainda não teve uma foto oficial com o ex-presidente Lula, mas esse encontro deve ocorrer ainda hoje em São Paulo. O MDB liberou os seus integrantes e Simone Tebet, ela decidiu declarar esse apoio. Ela que teve quase 5 milhões de votos no primeiro turno, decidiu declarar esse apoio e enfatizou durante o seu discurso que durante esse período foram detectados vários momentos em que levou ela a fazer essa escolha, como por exemplo a troca de livros por armas, a dificuldade na compra das vacinas, ela que atuou na CPI da pandemia, e há casos de denúncia de corrupção. Temos, inclusive, aí as imagens, acho que não tem a fala dela, mas o fato é que, depois do União Brasil, do MDB, liberar seus integrantes, o Podemos também já liberou seus integrantes, a gente já vê o cenário do segundo turno bastante desenhado. Obrigado, Ranieri, pelas informações. Você segue acompanhando, claro, e atualizando a gente aqui no estado do Maranhão sobre toda essa movimentação também na capital federal, em Brasília. Obrigado, Ranieri, pelas informações. A Ranieri volta amanhã conosco, sexta-feira, 1h24, e a partir de amanhã vai ser retomado o horário eleitoral gratuito. Você vai acompanhar aqui pela TV e pelo rádio. Informações ao vivo, vindo aqui agora para a capital São Luís, informações ao vivo sobre essa retomada do horário eleitoral, aí por conta do segundo turno envolvendo os 2 candidatos que a Ranieri mencionou, todos nós sabemos, Jair Bolsonaro e também o Luiz Inácio Lula da Silva. Ciro Mineiro, que informações você traz para a gente? Boa tarde a você. É isso mesmo, viu, Eduardo? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Olha só, Eduardo, os 2 candidatos a presidente da República e os 24 candidatos a governador que disputam o segundo turno das eleições retomam nesta sexta-feira, como você bem disse, dia 7, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e também na televisão. A propaganda será veiculada nas emissoras que operam em VHF e UHF, bem como nos canais de TV por assinatura, administrado, pelos poderes, no caso o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e também
as câmaras municipais. Deverão ser utilizados recursos de acessibilidade como legendas em texto, janelas com intérpretes de Libras e também audiodescrição sob responsabilidade dos partidos, federações e também as coligações. No segundo turno, o tempo de propaganda é dividido igualmente entre os candidatos. A propaganda será veiculada até o dia 28 de outubro, 2 dias antes da votação, que está marcada para o domingo, dia 30 de outubro. Pelas normas eleitorais, Eduardo, a propaganda para presidente da República será veiculada na TV de segunda a sábado, das 13 horas, ou seja, de 1h da tarde até 1h10, ou seja, um tempo de 10 minutos. E à noite, entre 20h30 e também 20h40. No rádio, a propaganda para presidente vai ao ar de 7 às 7h10 da manhã e também de meio-dia a 12h10. O primeiro a se apresentar será o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso por ter obtido maior número de votos nesse primeiro turno. A partir daí, é feita a alternância com o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição e que ficou no segundo lugar, neste segundo turno, neste primeiro turno das eleições. É importante também, Eduardo, a gente destacar que por conta da propaganda, principalmente na TV, o horário de exibição do Jornal da Difusora também vai ser alterado, viu? Ele vai começar um pouquinho mais cedo, a 1h10 da tarde, logo depois da propaganda na televisão. Isso a partir de amanhã, sexta-feira, dia 7. Então, a todos os nossos telespectadores, fica então aí esse recado, Jornal da Difusora começando um pouquinho mais cedo, a 1h10 da tarde. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio, desejando uma excelente tarde a todos, viu? Obrigado, Ciro, pelas informações. O pessoal ficou feliz aqui com essa lembrança, viu? A Kate, a Isael e o John, que agora vai entrar 5 minutinhos antes, vai ter mais tempo. Chegar mais cedo aqui também. Valeu, Ciro. Obrigado. Grande abraço a você. Ciro Mineiro trazendo as informações. Só reforçando também, o Ciro trouxe informações importantes. Amanhã começa a hora eleitoral. São 10 minutos de horário eleitoral, 5 minutos para o candidato Lula, 5 minutos para o candidato Jair Bolsonaro. Vou começar a girar aqui com a Kate, com o Geisael e com o John. John, começo com você. Uma ótima tarde, porque o Lula quer a Elisiane Gama, senadora aqui pelo estado do Maranhão, para combater fakes entre os evangélicos. É isso? Boa tarde, John. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gisé. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos. O Lula telefonou para a senadora Elisiane Gama pedindo o apoio dela, para ela fazer essa interlocução aí, com os evangélicos. Para quem não sabe, a senadora Elisiane Gama é evangélica da Assembleia de Deus. O pai é pastor, os irmãos também são evangélicos. E o partido dela, o MDB, se mantém neutro, mas a Simone Tebet já declarou apoio ao Lula, os aliados da Elisiane Gama. Cidadania, a Elisiane. A cidadania, é verdade. Está na federação, exatamente, isso. Cidadania. Ele é o marido dela, né? Exatamente. Isso. E os aliados dela, o próprio senador eleito... Aliás, não, o marido é PSDB. PSDB, perdão. Exato. É porque a Elisiane Gama, o partido dela, o Cidadania, esteve na federação com o MDB. O MDB tem teve a Simone Tebet como candidata e a Simone Tebet já declarou apoio ao Lula. E ele ajudou a ter uma relação muito boa. Inclusive, a federação é Cidadania e PSDB. Isso, Cidadania e PSDB, exatamente. Certo, isso. E aí, Eduardo, o que acontece? O Elisiane Gama... Eles apoiaram o MDB, que era da Simone Tebet. Exatamente, apoiaram o MDB, que é da Simone Tebet. O Flávio... o Brandão, os aliados da senadora Elisiane Gama são todos apoiadores do Lula. E Elisiane Gama também fez críticas ao presidente Bolsonaro ali no Congresso Nacional, enquanto senadora. E o Lula tem procurado os senadores, tem procurado os governadores. Inclusive ontem reuniu com a maioria deles, que são ali do seu campo, e estavam presentes o próprio Flávio Dino, Carlos Brandão, governadores eleitos, senadores eleitos também, para reforçar esse time nos estados. A senadora Elisiane Gama não esteve presente, a senadora Elisiane Gama, mas o Lula chegou a conversar com ela, telefonou e pediu esse apoio e pediu também a interlocução dela com os evangélicos. Qual é o grande dilema disso tudo? É que Elisiane Gama é evangélica, é de uma igreja que apoia o presidente Jair Bolsonaro. A Assembleia de Deus, inclusive, já até divulgou um comunicado, uma resolução, que pode até punir quem aí defende, quem é de esquerda defende, candidato de esquerda. Então, como se posicionar a Elisiane Gama nessa questão toda? Ela se manterá com Lula, apoiará o Lula,
e acompanhará o campo dela, o campo político, não é? Ou apoiará o Bolsonaro, já que ela é da Assembleia da Igreja, e a Igreja, a Assembleia, está apoiando o Jair Bolsonaro. Então, talvez por isso ela ainda não tenha se posicionado, né, falado nada, para não se indispor aí com nenhum campo, nem um lado nem o outro. Mas, de certa forma, ela disse nessa conversa com Lula que vai atuar a favor, junto aos evangélicos, para que possa, portanto, diminuir a rejeição do Lula nos evangélicos e aumentar, né, essa fatia, esse eleitorado a favor da candidatura do petista. Foi essa a informação que foi divulgada pelo portal G1, né? G1 divulgou essa informação, mas até agora, nas redes sociais, oficialmente, a Elisane não falou nada, né? Não disse nada, não se posicionou, não declarou voto ainda para ninguém, mas há essa pressão muito grande, né? De um lado, também tem o próprio Flávio, tem o próprio Carlos Brandão. É uma briga grande que ela compra, né, Diogo? É uma briga grande. Tem os aliados dela, do grupo político dela, né, liderado pelo Flávio, pelo Brandão, e do outro lado tem a igreja ao qual ela pertence, que é a Assembleia de Deus. Então ela fica nesse dilema aí, em qual parte se posicionará. Kate Almeida, boa tarde a você. Só reforçando aqui, a gente já comentou a respeito dessa questão. Eu sou favorável, né, a favor que as igrejas elas realmente lidem aí, trabalhem, dialoguem sobre essa questão da política, que é fundamental em qualquer setor. Eu só não acho legal, não acho importante isso. Até desrespeitoso a pessoa querer obrigar a mandar no voto da pessoa, eu sou totalmente contra isso. Kate Almeida, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, Isael, John Coutrinho. Eu acho muito delicado, né? Eu acho que, claro, na posição enquanto política, né, claro que trabalhar ali no entorno disso é uma questão. Agora, inserir, né, esse pensamento ou trabalhar isso na própria base, eu acho extremamente delicado, né? Não sei como é que ela vai atender a esse pedido feito, né, como disse o John Coutrinho, por telefone, e ali os apoiadores que ela tem, e todo esse entorno direto dela, aos que ela tem apoiado diretamente, é exemplo do ex-governador, do próprio governador agora reeleito, vai ser bastante delicada a situação dela, nesse sentido. Porque imagina você, né, é gigantesco o número, né, de evangélicos e que ela está ali inserida nesse meio e que já declararam, inclusive, qual que é o apoio que vão dar, né, nesse segundo turno. E ela vem na contramão disso, ela vai ter que ter muita sabedoria. Como disse o John, ainda não se manifestou, estava olhando aqui as redes sociais dela, nem nos stories, nem no próprio feed também não se manifestou sobre a questão, apesar, né, de já ter sido isso oficializado. Mas vamos esperar os próximos dias. Volto a dizer, extremamente delicado esse posicionamento dela e que vai precisar ter, né? Haja vista, teve aí um movimento muito direto do próprio Lula. Pois é, um posicionamento até agora de neutralidade. Só lembrando, Gisele, antes de passar a palavra para você, que é o marido da senadora, né, o Inácio, que é do PSDB. Agora ela sumiu, né? É bom que se diga que ela sumiu no primeiro turno, né? Pois é, isso aí que eu ia dizer. O marido era candidato a deputado estadual pelo PSDB, não se elegeu. O irmão também era candidato a deputado federal pelo Cidadania, também não se elegeu. Gisele Marques, boa tarde a você. Mas eu não vi ela tão sumida assim, não. Eu acho que ela estava até presente nas últimas né, ações do marido, né? Que inclusive teve uma boa votação, que dependendo se tivesse tido até uma nominata melhor no PSDB... Os outros candidatos que não ajudaram muito, né? Exatamente, teria conseguido sim um mandato. Agora, o que eu vejo na questão do voto da igreja, e digo isso oriundo de igreja evangélica, John também, é que é um eleitorado muito suscetível a algumas informações, a algum tipo de direcionamento. E, por exemplo, se trabalhou muito fortemente a questão de fake news dentro do eleitorado evangélico, que é um eleitorado muito mais conservador e defensor de pautas da família, contra o aborto e tal. E se criou um mito dentro da igreja evangélica de que o Lula fecharia as igrejas. O PT teve 14 anos no poder, nunca fechou igreja nenhuma. Ao contrário, por exemplo, a Lei de Liberdades Religiosas foi da época do PT, né? É um exemplo disso, né? Foi o Lula quem sancionou. O Estado é laico, né? Pois é, e assim, nunca existiu isso. Com relação à questão do aborto, agora mesmo está circulando uma entrevista que o Bolsonaro deu no ano de 2000 e que ele falou, inclusive em relação à gravidez da esposa dele à época,
que seria favorável ao aborto do filho, mas foi ela que decidiu não abortar, que é o filho mais novo dele. Então assim, essas pautas, elas serão muito discutidas dentro da igreja e diferente de fake news, quando se trata de algumas verdades, por exemplo, em relação ao Bolsonaro, tem feito muito evangélico desistir do voto dele. Por exemplo, apareceu um vídeo dele falando na maçonaria, apareceu uma foto do até agora, vice-presidente Mourão, também na maçonaria, e o evangélico ele tem uma resistência muito grande a essa sociedade. Então, o eleitor evangélico, até agora, maciçamente com o Bolsonaro, ele é suscetível a fake news, mas ele é suscetível também a essas novas informações que são reais. Então, essa disputa dentro desse eleitorado, que hoje é uma das últimas bases fortes do bolsonarismo, vai pesar muito no segundo turno. Então, se, por exemplo, num estado como o Maranhão, no Nordeste, onde majoritariamente o Lula tem votos, né, tem mais votos do que o Bolsonaro, o fato de você ter, por exemplo, a maioria da bancada federal eleita pedindo votos para o Bolsonaro, inclusive gente que eleita com voto da igreja, como o pastor Gil, tem o Josivaldo JP, aí vai ter a Elisiane, que já tem um pedido do Lula, vai ficar muito difícil para ela se manifestar dessa forma, porque ela estaria nadando contra uma correnteza que é natural dentro do público evangélico. Sim. Mas, enfim, vai pesar bastante o fato de vir algumas notícias agora verdadeiras em relação ao comportamento do Bolsonaro, com pautas que a igreja ela costuma refutar. Mas aí, em contrapartida, você observa também que no cenário do PT, por que há uma resistência grande por esse nome também? Porque você disse exatamente isso, né? A defesa pela família. E tem alguns assuntos muito sensíveis. A questão do próprio aborto é uma delas que é levantada, né? E isso, não só para os evangélicos, mas também para os católicos, é algo muito forte, né? E que pesa também. Agora, recentemente, o Lula, inclusive, deu uma entrevista para um site, para Veja, e ele disse o seguinte: olha, não tenho cara de demônio, mas me respeitem como se fosse. Isso é muito forte, né? Porque em que pese o que você está colocando aqui no bojo da informação, ele estava se manifestando, na verdade, com relação, elevou, na verdade, o tom quando se perguntava sobre Lava Jato e sobre essas questões, inclusive, voltadas aí às universidades, né? De uma informação recente que começou a circular. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem questões sensíveis de um lado e do outro, né? Perfeito. Então, é importante que se observe, verdadeiramente se faça esse crivo, tanto evangélicos quanto católicos, para que realmente, né, tirando as fake news, como você disse agora há pouco, né, que está circulando e tudo, e vai circular sempre, mas a gente precisa fazer o nosso papel. O que a gente quer para os próximos 4 anos, né, no nível nacional? Então, esse é o trabalho, né, mais minucioso que cabe ao eleitor. Pois é, e quando eu falava sobre questão de religião, que fique bem claro, obviamente, é que o debate é super importante em qualquer religião, católica, evangélica, mas ninguém pode mandar no voto matriz africana ou banda, mas que, claro, o debate é super importante em qualquer religião a respeito, ainda mais que a gente está falando do futuro do nosso país. A gente vai mudar a pauta agora, 1h38, porque a renovação no Legislativo Maranhense conta com 12 esposas ou maridos de prefeitos e prefeitas maranhenses, 3 filhos de prefeitos e 1 irmão de prefeito. Nós vamos acompanhar na tela e depois eu vou girar aqui com a Kate, com o Geisael e com o John, nosso time de jornalistas aqui, a respeito deste assunto. Vamos acompanhar então, olha, eleitos, deputado estadual, só para a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão. O Fernando Braide, que é irmão do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, a Iracema Vale, que é a esposa do prefeito de Belágua, Erlon Costa, a Janaína Ramos, que é a esposa do prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, a doutora Viviane, que é a esposa do prefeito de Balsas, Eric Silva, Solange Almeida, a esposa do prefeito de Igarapé do Meio, Almeida Souza, Cláudia Coutinho, esposa do prefeito do município de Matões, Ferdinando Coutinho, daqui a pouco, inclusive, ela vai voltar a ser pauta aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Abigail Cunha, esposa do prefeito de Barra do Corda, Rigo Teles. Edna Silva, esposa do prefeito de Buriticupu, João Carlos. Cláudio Cunha, marido da prefeita de Serrano, Val Cunha. Júnior França, marido da prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho. Acho que ainda tem uma tela, não é isso? Aloysio Santos, marido da prefeita de Chapadinha, Dulcilene Belezinha.
Emetério Eba, marido da prefeita de Nova Olinda, Iraci Eba, Daniela, esposa do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que foi reeleição inclusive, e elegeu a filha Amanda Gentil para a Câmara Federal, diga-se de passagem. Namorada, né? Moram juntos, né? Moram juntos. Hoje em dia, para o Código Civil... Eu acho que o prefeito vai ficar chateado que ele chamou de esposa, porque moram juntos, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, tu já tá sabendo até desse Mas tudo bem. Moram juntos, né? Mas ele mesmo declara que é a esposa dele. Nas redes sociais. Fabiana... Esse negócio de fofoca é outro programa aqui. Vamos só finalizar. Vamos lá finalizar, Thiago. Pelo amor de Deus, tem que finalizar a lista. Vamos lá. Fabiana Vilar, sobrinha da prefeita de Zedoca, Josinha Cunha. Davi Brandão, filho do prefeito de Bacabal, Edvan Brandão. Ricardo Arruda, filho do prefeito de Grajaú, Mercial Arruda. Finalizou, Thiago? Finalizou, né? É porque é tanta gente. Pessoal, quem quer começar a falar dessa questão? Eu quero. Gisael. Por favor, eu quero. Puxou o assunto. Eu quero porque é o seguinte, vamos lá, deixa eu dizer uma coisa aqui. Uma coisa super importante, que a política... Thiago está dizendo que a Daniela divide as contas com o Fábio Gentil, então... Nossa, pronto. Agora... É o Thiago que está falando, então o Thiago está mais bem informado do que eu. E, Thiago, essa conta é sua, viu? É o quadro Fofocas Essa do conta é JD. sua. Isso mudou. Fofocas do JD. Tô num lugar Essa que eu conta não é quero tua, viu, tá, Thiago? Mas eu costumo dizer o seguinte, que a política ela precisa realmente ser um retrato da sociedade. Ela precisa representar a sociedade. Na política é preciso que tenha ricos, pobres, é preciso que tenha pretos, homens, mulheres, brancos, é preciso que tenha gente evangélico, ateu. Por quê? Porque a política ela precisa, repito, ser uma representação da sociedade. É errado que um irmão de prefeito, que um marido de algum político seja eleito? Não, não é. O problema é que só fica nisso o tempo todo. A roda nunca gira. E por que é assim? Porque o sistema ele foi construído para ser desse jeito. E quem é que constrói o sistema? São eles. Por exemplo, você vê uma baixa renovação, de fato, na Câmara Federal, porque os deputados federais, eles tiveram campanhas irrigadas com o seu dinheiro, através de emendas, a partir do Congresso Nacional. E isso facilita muito mais. Como é que você pode colocar o seu Joãozinho para disputar uma eleição lá no interior com Josivaldo JP, espalhando outdoor por todo o Maranhão de forma ilegal e irregular, aos olhos da justiça, e irrigando prefeituras com dinheiro de emendas parlamentares? Como é que pode Dona Maria, lá no interior, concorrer com a esposa do prefeito, que coloca à disposição toda a estrutura da prefeitura, que coage servidores para participar de campanha? Então, a política, nesse sentido, ela é muito desigual. Como pode John Coutrin concorrer com um deputado que é presidente de um partido e vai pegar toda a verba do fundo eleitoral e colocar na sua campanha e não na do John Coutrin? Como pode, por exemplo, uma candidata como Janicelma Fernandes, onde o partido dela, a Rede, fez federação com o PSOL e o PSOL não deu um segundo de televisão para a dona Janicelma, já que estava federado, não deu um tostão de fundo partidário para a dona Janicelma? Como pode? Esse tipo de desigualdade é que nos dá um retrato como essa renovação na Assembleia Legislativa, onde esposas de prefeitos, esposos de prefeitas, filhos de políticos tradicionais, irmãos, a gente tem como, por exemplo, a família de Josimar de Maranhãozinho. É ele, a esposa, deputado federal, a sobrinha, deputada estadual, o sobrinho, vereador. Aí, meu velho, não vai ter lugar para meu amigo Pé no Chão, lá... Não vai ter lugar para... Tu tá entendendo? A briga... São Raimundo, né? É, lá do São Raimundo, né? Vila Cascavel. Não vai ter lugar nunca, tá? Para meu amigo Paca. Não vai ter lugar. Sobre essa questão de verba, Gisele, eu estava acompanhando hoje, teve presidente de partido que, inclusive, foi eleito deputado federal, que deu para uma candidata do mesmo partido R$1,5 milhão, ela teve 500 votos. Quer dizer, será que esse R$1,5 milhão foi utilizado por essa pessoa que teve 500 votos? Amigo... Analise. O Iglesias, nós mostramos anteontem aqui, reclamando que, olha só como é que se comanda um partido, o PSB, não deu tempo de televisão para o Iglesias. Imagina se o Iglesias não fosse um cara de boas condições por ser médico e ser deputado de mandato também, né? Deputado de mandato. Para ele foi difícil, você imagina para os menores, concorrendo com mulher de prefeito, concorrendo com... Você está me entendendo? Irmão, então, sobrinho, primo, enfim. É complicado. Então, essa é a renovação que nós temos da política. Mas, no final das contas, é um sistema que,
Mantém o povo alienado, mantém o povo com fome, mantém o povo ignorante. Para quê? Para que na eleição você dê uma cesta básica e ele se ache... Não, olha, fulano fez alguma coisa por mim, vou votar na mulher do prefeito. Promete um cargozinho, não, vou votar no esposo da prefeita. Esse sistema, ele jamais tem o interesse de manter a população bem informada, escolarizada, com emprego digno. Por quê? Porque é disso que se alimenta essa política. É desse dinheirinho na campanha, é dessa cesta básica, é desse peixe, é desse cargozinho. É disso que se alimenta a política. Não teremos a verdadeira representatividade do povo enquanto esse sistema maligno, maléfico, ele se sustentar. Kate Almeida, nessa lista tinha uma deputada que foi eleita, ela é primeira-dama, né, de um município aqui do estado do Maranhão. Matões. Isso, de Matões. É a Cláudia Coutinho, se eu não me engano, foi eleita Cláudia. deputada estadual agora. No período aí, eu não sei se foi na pré-campanha ou na campanha, eu sei que foi próximo aí à eleição. Foi em 2020. 2020 já Foi em 2020. ali, batendo na porta já, né? Ela fez alguns atos lá que... Chamaram atenção, né? Principalmente na internet, né? Alguns atos que foi assim, isso, bem diferentes. Conta pra né? gente. Vamos classificar. É que lá em 2020, a Cláudia, que é a esposa do Ferdinando, né? Assim, Ferdinando Coutinho. Prefeito de Matões, isso. Ela ajudou, naturalmente, a esposa, né? Ajudou aí na reeleição do prefeito, agora prefeito, né? A época, em 2020, ela protagonizou algumas cenas, né? Que chamaram a atenção e ficaram meio que eternizadas, né? Na internet. Vou colocar agora, porque a Cláudia, ela chegou a se abraçar com um jumentinho. É isso, ela pousou ali com um jumentinho nessa época, em 2020, fazendo, portanto, algumas referências ali com relação à proteção animal, aos cuidados. E aí ela não hesitou em fazer, então, esse afago, né, ao jumentinho ali. Então, ela aparece, foi clicada, né? Inclusive de propósito, gostou ali do clique e estava por lá. Outra cena que chamou a atenção foi que ela resolveu ali, enrolar a calça e sentou ao lado de uma quebradeira de coco babaçu e foi aprender a quebrar o coco também, né? Ela não se fez de rogada não, como dizia a mamãe. Minha avó também, não se fez de rogada, sentou ali e quebrou o coco. Ali ela já estava sozinha, já tinha aprendido e aí ela quebrou sozinha ali. Então esses atos, esses gestos aí que ela fez lá em 2020 ficou marcado, né? E agora ela ajudou o marido, conquistou, né? Conseguiram lá, né, o êxito do projeto, o marido Ferdinando, prefeito agora de Matões, ele repetiu o gesto, né? Não abraçando o jumentinho, calma, e nem sentando para quebrar coco, mas ajudou rodando aí a região e agora ela é, portanto, a próxima a sentar ali naquela cadeira cativa que, aliás, os Coutinho, né, a família bastante conhecida, sempre teve aquele assento cativo ali na Assembleia Legislativa, volta, portanto, a ocupar. Então, bastante votada também. A Cláudia Coutinho agora volta a partir do dia 1º de janeiro. Volta não, assume, né, a cadeira lá a partir do dia 1º. Eu faria fácil uma foto abraçando um jumentinho, Kate. Eu não vou te mentir, não. Não, Gisael, tu faria fácil eu faria fácil uma foto abraçando um jumentinho. De causa animal. E eu quebrei muito coco também, assim, que minha avó me ensinou. Com um machado preso entre as pernas e um pedacinho de toco ali. Já tem mais técnica ainda, né? Fácil, eu não sei. Teve tanto candidato fazendo estripulia, né? Estripulia, querendo dar uma de trabalhador. Teve um candidato que foi... Joe, eu preciso só chamar o intervalo, na volta a gente vai relembrar isso aqui, que é importante também. Tem um candidato à reeleição. Não, a gente vai pensar agora no intervalo e vai voltar falando isso, tá bom? Só o intervalo rapidinho, a gente vai lembrar de algumas situações aqui. Fica aí, que a gente vai lembrar de algumas situações. Ó. 1h52, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Daqui a pouco a gente vai relembrar aqui os casos, segundo meu amigo Diogo Coutrinho, as estripulias nesse período de campanha aqui na eleição deste ano, daqui a pouco no interior do estado. Eu vou chamar agora o nosso querido amigo Marcelo Júnior, que está lá em Imperatriz, para falar do censo 2022, que foi prorrogado. E IBGE Imperatriz já trabalha para concluir os trabalhos dentro da meta, não é isso mesmo, Marcelo? Muito boa tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo Ericeira. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora, ligado com a gente em todo o estado do Maranhão. É isso, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acabou prorrogando para dezembro a coleta de dados desta pesquisa do Censo 2022. Inicialmente, o trabalho estava previsto para seguir até 31 de outubro.
Mas como muitas pessoas não estão colaborando com os recenseadores na hora de responder os questionários, o jeito foi prorrogar aí para tentar buscar o máximo de informações necessárias. Aqui na cidade de Imperatriz, metade dos domicílios já foram alcançados pelos recenseadores, mas é preciso uma colaboração maior da população. Nós conversamos com o Henrique Maia, ele coordena esse trabalho do IBGE no Censo 2022 aqui na cidade, e ele falou a respeito desta coleta de dados. O prazo realmente era 31 de outubro, né? Mas devido a muitos problemas que nós enfrentamos, dentre eles alguns que já eram previstos, como a própria natureza do cargo do recenseador é um cargo provisório, então alguns encontram outros trabalhos e resolvem desistir, né? E fora que nós enfrentamos muitos problemas com domicílios fechados, moradores que se negam a realizar a pesquisa e acaba causando muito desânimo, né? E nós perdemos muitos recenseadores por conta disso. Então, o censo foi adiado no Brasil todo, né? Para o início de dezembro. Então, as pessoas que forem procuradas pelos recenseadores aqui na cidade de Imperatriz, consequentemente em todo o estado do Maranhão, por favor, colaborem, transmitam as informações, respondam o questionário. É muito necessária a coleta desses dados. Vale ressaltar, Eduardo, para a gente encerrar, que o censo deveria ter ocorrido em 2020, mas por causa da pandemia da Covid-19, está sendo realizado somente agora em 2022. Eu volto com você, Eduardo Ericeira. Bem lembrado, Marcelo. Obrigado aí pelas informações. Abraço, Marcelo, a toda a nossa equipe. Região de Imperatriz, obrigado aí pelo carinho da audiência. E Caxias segue realizando ações da campanha, de combate à raiva animal. Agora, José Carlos fala ao vivo conosco, diretamente de Caxias. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Pois é, os agentes de combate às endemias estão percorrendo os bairros, indo às residências para vacinar os animais. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 52 mil animais. A campanha até agora já alcançou na zona urbana e zona rural cerca de 12 mil animais. E a gente conversou com o coordenador da Unidade de Vigilância e Zoonose de Caxias sobre essa campanha. Vamos ouvir. Nós iniciamos essas atividades no dia 22 do mês passado, setembro, e essa campanha vai até o dia 30, é a nossa previsão, tá certo? Nós queremos, nesse espaço de tempo, vacinar todos os animais existentes aqui no município de Caxias. Mas existem algumas dificuldades que nós estamos encontrando e a gente precisa tornar isso a público, tá certo? Para que fatos dessa natureza talvez não venham a acontecer. Por exemplo, as casas fechadas, os donos não nos procuram posteriormente para vacinar seus animais. Isso é muito ruim. O vacinador não tem condições de voltar na casa fechada. Ele trabalha em regime de mutirão. Então, às vezes, o dono da casa chega e o vacinador ainda está na localidade, está naquele bairro, mas ele não ajuda, ele não contribui para que o animal dele seja vacinado ali. Mas, mesmo assim, nós queremos dizer que aqui na nossa unidade de vigilância de zoonose, todo dia é dia de vacinação, de segunda a sexta-feira. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, é informar, é fazer com que as pessoas não deixem de vacinar seus animais nesse período da campanha estabelecido pelo Ministério da Saúde e desenvolvido aqui no município de Caxias pela Unidade de Vigilância de Zoonose. É isso, Eduardo, campanha importante para proteger esses animais e também suas famílias, seus tutores. Eduardo. Certamente, Zé Carlos. Obrigado aí a todos em Caxias. Grande abraço. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Recado importante para você agora, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Doutor Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade, um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais, um exclusivo clube de desconto.
Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Recado dado, agora a gente vai com Jéssica Lima com os destaques dos municípios em foco. Olá, após 4 anos fechado, o Teatro da cidade de São Luís foi reaberto ao público com a apresentação do espetáculo No Tempos do Roxy, na companhia Tramando Teatro, e Coral São João, com participação do cantor Fernando de Carvalho. O espaço, que passou por obras de revitalização promovidas pela Prefeitura de São Luís, está localizado no centro histórico da capital e por muitos anos abrigou o Cine Roxy. O prefeito Eduardo Braide, ao lado da primeira-dama Graziela Braide, de artistas, produtores culturais, secretários municipais e do público em geral, participou da noite festiva. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá, pessoal. Eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recado dado, 2 horas em ponto, e no próximo bloco, deputados federais eleitos pelo Maranhão gastam cerca de R$12 por voto em 2022. Essa e outras notícias daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 2 horas e 3 minutos. E agora tem um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi, e agende sua visita agora mesmo pelo WhatsApp, DDD 98 991090335 ou então 99188 4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franelli Tenda trazem para você, para investir ou morar. O Costa Araçagi é o lugar. A gente vai girar agora mais uma vez aqui com o John Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida, porque deputados federais, eu disse no bloco anterior, deputados federais eleitos aqui pelo Maranhão gastaram cerca de R$12, olha só, por voto em 2022. Eu já vou acionar aqui o John Coutrin, mas a gente tem uma cartela aqui, enquanto o John, o Geisel e a Kate vão comentando, vai aparecer para você acompanhar aí. Pode colocar, Thiago, a cartelazinha aqui para a gente já girar aqui com o John, a Kate e o Geisel. A Detinha, por exemplo, John, tá aí, ó. A primeira é o valor gasto e a quantidade de votos, viu?
liderando, aí vem a sequência Pedro Lucas, Josimar, Juscelino Filho, João Coutrinho. Pode deixar na tela, viu, Tiago, por favor. Isso, Eduardo, na média, né, isso aí deu R$12 por voto, né, na média. Isso é uma média, claro. Uma média, não é? Mas você faz o cálculo aí e vê que teve um que o custo saiu na maior, que é R$12, né? Basta dividir ali. Foi mais carinho o voto, mais né? Mais carinho, 507 mil reais ali, dividido por 161 mil, né? Dá ali quase, você divide isso aí, dá mais de R$12. Ou seja, foi só a média do total que foi calculado, mas dá muito mais. Você pega, por exemplo, aqui o Pedro Lucas recebeu... quase 1 milhão, né? 1.914 mil e gastou e teve 159 mil votos, não é? Esse aí, pensando nessa questão claro, a gente não está falando nada aqui, mas pensando nessa questão de valor gasto por voto, foi bem maior o valor, né? Se for fazer essa média, quase 1 milhão, 159 mil. O de Detinha tá dando menos de R$3, tá dando menos de R$4. Da Detinha? Quer ver se tu fizer, 507 mil dividido 161 por 161 dá 3 e pouquinho. 507 mil. Eu estou fazendo redondo, tá? Não estou botando... Ô, Pedro Lucas, 914 dividido por 159. Isso. 914 dividido o de Detinha deu R$3,14, mais ou menos o voto. Isso, pronto. Por isso que a média vai ficar 12, né? Vamos pegar, por exemplo, o do Fábio Macedo. O do Fábio Macedo foi o que mais aqui gastou, o Fábio Macedo gastou, não está aí na cartela, né? Mas foi o que mais gastou foi o Fábio Macedo. Ele gastou 2.970.000, né? E teve 95.270 votos. A média de voto dele foi R$31. A média do Fábio... R$31 do Fábio Macedo, né? Tiago, volta só lá. Vamos pegar a Roseana, porque a Roseana... R$24. 24 qual? O de Roseana. Foi R$24, né? A média. A média. Então ela não teve uma votação boa se pensar nessa média, obviamente. Se pensar... A gente está falando isso aqui mas é errado compra de voto. Ninguém está falando aqui que isso é correto. Não, a gente está falando uma média de quanto custou a campanha, cada voto, quanto custou a campanha. Proporcionalmente à quantidade de voto. Essa é a relação que está fazendo. Pelo gasto declarado. Rosiana pela quantidade declarou de votos. 2.348.000 e teve 97 mil votos. Então, o custo da campanha dela... Proporcionalmente foi R$24 por voto. Isso. É isso que é o cálculo, entendeu? De Rosiana deu 24. Até porque te condena tanto esse negócio aqui, o voto tem que ser conquistado, né? Tem que votar com consciência, não por valor. O mais barato aqui foi o do Márcio Neiser, né? Foi? O do Talvez por isso que ele tenha sido entrado ali faltando... Cadê porque o Márcio Neiser teve 54.547 votos, não é? E declarou... Um pouquinho mais de R$1, né? Porque 76 mil... Isso, e declarou R$76.980 com gasto. Então, a média do voto dele foi 1,41. R$1,41. Nem 1,50, né? Foi digamos assim, o mais barato, né? Foi o Márcio Neiser, mas também foi o que menos teve votos, né? Foi menos votado ali entre os 18 deputados federais eleitos. Então, o Fábio Macedo, o voto pela média mais caro, né? O Fábio Macedo recebeu quase 3 milhões de reais, né? Quase 3 milhões. E a gente até divulgou aqui que ele também recebeu, foi um dos deputados do Brasil que mais recebeu dinheiro Nós trouxemos ali do fundo eleitoral, do fundo eleitoral do país. Ele foi segundo, né? Junto com outro deputado aí. Então, o Fábio Macedo foi o segundo deputado. Só perdeu para Joyce Helson, que ganhou fortuna também, nem se elegeu. Exatamente. Diga-se passagem. Essa aí não conseguiu reverter o dinheiro adquirido com voto, né? Então, como alguns aqui. Exato. Então, o Fábio Macedo foi o deputado federal que mais um dos deputados federais do país que mais recebeu dinheiro do fundo eleitoral. E já ontem nós trouxemos também a questão do orçamento secreto, né? Que dos 10 deputados federais que mais receberam dinheiro do orçamento secreto, estavam 2 do Maranhão, né? A Aloysio Mendes e o Pedro Lucas. Aloysio Mendes Volta naquela tela anterior, Tiago, por favor. No caso aí é isso. O Pedro Lucas, que foi o segundo mais votado, né? E o Aloysio Mendes também teve uma votação boa, ficou primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto mais votado, né? Juscelino, André Fuca e o Aloysio Mendes, que foi o sexto mais votado, reverteram bem, né? Agora, isso aí, Eduardo, a gente está falando de declarado, né? Valores declarados à justiça. Mas muitas pessoas no interior, pessoas cabos eleitorais, falam que a média do voto foi muito mais do que isso, viu? Sim, óbvio. É uma média, a gente está fazendo uma média, na verdade, Teve gente aí que estava, segundo informações, comprando voto aí para 200, até R$400 no dia da eleição. Sabe qual é a média de custo? Até R$400 o voto, até R$400 o voto. Sabe qual é a média de custo real do voto?
que a classe política discute, isso nunca vai para a mídia, isso nunca vai para a mídia. A gente ouve nos bastidores, né? Os caras, isso antes da eleição, quando começa a se preparar, aí o cara diz, tu espera Porque isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra, é uma média que se dá, né? Não, acaba sendo mais ou menos que uma regra, porque eles falam isso para se preparar, que diz assim, rapaz, quanto tu gastou, isso de verdade, não declarado, quanto tu gastou na última eleição, tal, não sei o que lá, e o cara diz, rapaz, saiu por 250 a 300 reais mais ou menos cada voto. Aí eles fazem isso que é justamente para se preparar. Quantos votos eu vou precisar? Eu vou precisar de 35 mil votos. Aí ele pega e vai para a calculadora. Se eu vou precisar de 35 mil votos, vezes 350 reais, pronto. Só que já deu 12 milhões e 250 mil. Exatamente. É exatamente isso. É isso. Nós estamos desnudando aqui o que é que existe por trás. Por trás. A grande verdade é essa. Não tem condição de ser 12 reais. A grande verdade é essa. Rapaz, eu fico pensando aqui, Aí o cara se prepara, justamente. Rapaz, ele começa a se preparar com esses 12 milhões que é para ele gastar na campanha. A gente sabe que ninguém faz nada nessa vida para perder, Claro que né? isso tá muito Ninguém mais faz nada para honorado perder no nessa próximo vida. Quem pleito, que faz né? alguma coisa para perder? Um candidato, uma pessoa que gasta 12 milhões de reais, 12 milhões, ele não vai ser eleito e perder dinheiro. Ele vai querer recuperar, isso é óbvio. Ninguém está falando aqui, ninguém está descobrindo a roda aqui, não. Então, assim, a pessoa gastou 12 milhões de reais, ela vai tirar esses 12 milhões de reais, ela vai ter que tirar porque ninguém faz nada para perder aqui, entendeu? Então, assim, acho que a pessoa tem que fazer uma reflexão nesse sentido, né? Nesse sentido, tanto que a pessoa gasta, será que ela vai ajudar de fato? Eu peguei um Uber uma vez, parente de um deputado, que eu não sou doido, eu só conto o milagre, eu não digo santo. Aí ele falando mal, né, do parente dele. Fulano e tal, não sei o que lá, eu sou primo de fulano. Meu pai, não sei o que lá, e ele conversando comigo, eu gostei que deram foi um cano nele. Eu digo, como assim, rapaz? Ele me contando a história. Disse, botou 300 mil reais na mão de uma liderança aí que prometeu para ele não sei quantos votos, o cara botou foi o dinheiro no bolso, nunca mais apareceu, toma. Aí 300 mil conto. Aí ele dizendo, a família ele não ajuda, mas achei foi pouco. Agora vai dar parte, como é que dá parte? Ele vai dizer o quê? Não, porque eu dei 300 mil pro cabo eleitoral e ele me roubou, vai dar parte. O cara deu foi o cano nele, sumiu. Ajuda a liderança pensando que vai ser revestido de voto, né? Vai dar parte de qualquer preço. Rapaz, olha, o que tem de cabo eleitoral, que nessa época de eleição é roubado ou rouba, aí ele pega e ele diz, não, rapaz, eu fui assaltado. E tem muito candidato aí que tá só se lamentando, viu? Aí o que o candidato vai fazer? Vai dar parte dele da polícia. Ou então vai pedir os 300 mil de volta? Fazer como? Eu gastei já, agora já foi. Tem muito disso, senhor. Não, quando o cara ajuda e é eleito, tá nem lá, larga de mão. Agora, quando o cara não é eleito, meu amigo, aí ele vai atrás, vai ver onde é que foi, onde é que não foi. Pode você ter uma ideia, Eduardo, no dia de eleição, sexta, sábado, acontece muito isso, né? Uma pessoa me contando, uma liderança política, me contando que ele estava indo, né, nas casas, aí chegou lá, rapaz, aqui já teve um que já me deu R$1.000 para 3 votos, né? Mas não, tá aqui com 1.200, pega. Mil por 3 votos, tá dentro dessa margem dos 300 reais. Isso, exatamente. Tá dentro dessa margem. Um pouquinho mais. Já outro, de cartaz, só para finalizar, Gisele, já também de sexta passada acontece a briga de cartaz, né, de colar cartaz nas casas. E aí acontece que uma equipe cola um cartaz, e depois vem outra de noite e rasga e cola do candidato dela, né? Ou por cima mesmo. Eu fui vítima. Aí aquela liderança diz, rapaz, o que eu fiz lá? Eu peguei as pessoas que participam ali da boca, né, que ficam a noite acordado, e dei dinheiro para eles ficarem vigiando meu cartaz, meu candidato. Pronto, resolvi. Os caras uma nova modalidade de fazer campanha agora. Cara, a noite toda acordada vigiando cartaz. Ainda tem uma coisa, que é justamente o seguinte, que é uma reclamação dos donos de instituto de pesquisa, que eles dizem que a última pesquisa que eles fazem, que são poucos dias antes da eleição, na semana da eleição, eles não conseguem capturar justamente o movimento da sexta para o domingo, de votação, de sexta passada para o domingo, que é justamente esse lance de compra de voto, de derramamento de dinheiro na madrugada do sábado, porque não tem como o Instituto prever. Então, às vezes, eu não estou dizendo que isso seja a razão do erro da pesquisa, eu estou dizendo que é uma reclamação dos donos de instituto, que eles dizem que eles não conseguem capturar esse momento social da virada das duas últimas noites. Viu? Claro, até porque não pode ser divulgada a pesquisa, né? Na véspera de eleição. Pois é. Aí tem esse problema, que
vai nisso aí também, sabia? Claro. Eu sei de um rapaz que nessa eleição, mais uma vez eu digo milagre, mas não digo o nome do santo, porque a gente sabe de coisa. Sim. Ele ganhou R$600, porque vendeu o voto dele para um por 150, vendeu para outro por 200, vendeu para outro 300, e no final das contas não votou para ninguém, porque o título dele está suspenso. Vamos continuar aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, porque a Câmara Federal aí renovou, a renovação, na verdade, ficou abaixo do observado em 2018. Vamos acompanhar. Com 21 anos, Ícaro de Valmir será o deputado federal mais novo no Congresso. Filho e irmão de políticos, o sergipano está confiante com a estreia na vida política. Como somos bastante jovens, a gente pretende também não só representar a juventude sergipana, mas como representar toda a juventude brasileira. Sou novo, mas eu estou com toda a garra, toda a força de vontade para poder trabalhar. Outro novato na Câmara é o campeão de votos no Amazonas e que também tem apenas 21 anos. Ex-vereador Amon Mandel defende a bandeira da sustentabilidade. Eu quero que o Amazonas seja referência no Brasil e no mundo em meio ambiente e demonstrar para todos que nós estamos dispostos a mudar, estamos dispostos a melhorar. Entre os parlamentares experientes, Luísa Erundina foi reeleita para o 7º mandato. Na posse, a deputada federal já terá completado 88 anos de vida. Eu não sinto nenhum peso da minha idade. Eu me sinto com uma lucidez plena, motivada. Por exemplo, a minha relação com a juventude é muito bonita, é muito fácil. Eu me identifico com ele, ele se identifica comigo. Eu vou aprender com ele e ele provavelmente possa aprender comigo. E vamos conviver como seres humanos que sonham, que têm sonhos. Na próxima legislatura na Câmara, apenas 40% dos novos deputados irão ocupar assentos pela primeira vez. A maior parte dos deputados foi reeleita. Em 2018, a taxa de renovação foi maior, 47%. A Câmara também seguirá com a maioria de deputados brancos. Pretos e pardos autodeclarados são 26% dos parlamentares. Este cientista político diz que a eleição anterior, que teve uma das maiores renovações, pode ser considerada atípica. Nessa eleição, é um retorno meio que à normalização, né? Ou seja, de que os políticos mais tradicionais foram reeleitos ou estão retomando o cargo. 2/18, John Coutrinho, o presidente da FAMEM, divulgou nota de repúdio contra a notícia que ele classificou de fake news, é isso? O que foi, John? Não sei se você ouviu, os colegas, um áudio foi divulgado aí, que seria do Erlânio Xavier, presidente da FAMEM. Supostamente do Erlânio, né? E um dos coordenadores da campanha do senador Everton, em que ele, nesse áudio, né, ele começa a dizer que perdeu algumas cidades, né, que foi frustrante, a cidade tal, né, como fosse criticando as lideranças e os prefeitos de cada cidade, né? E chega no final da fala, ele apenas, só ganhamos em Igarapé Grande e na cidade que o meu irmão é prefeito, né? Uma cidade do Mearinha ali, que eu não lembro o nome. E, na verdade, dá a perceber que essa voz ali não parece muito com a do Erlânio, não, viu? Mas muita gente acreditou que fosse ele, né? Então, ele divulgou essa nota aí para dizer que é fake news, né? Esse áudio é repercutido bastante nas redes sociais e no WhatsApp, com essa gravação em tom de críticas a aliados e em tom de decepção com o resultado do senador Everton nas urnas. Ele disse que vai acionar criminalmente, vai pedir perícia. Inclusive está na nota, está na nota. Está na nota, ele dizendo que vai pedir perícia. Que tem que fazer mesmo, né? John Coutrinho, Kate Almeida, Geisel Marques, obrigado aí pela participação de vocês, óbvio, sempre muito importante aqui no JD Primeira Edição, obrigado mesmo. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, grande abraço, a gente volta amanhã, 1h10, viu pessoal, 1h10 a gente está de volta.